Na live de hoje eu vou falar por que você deve sair da poupança de uma vez por todas. Você sabe que eu falo sempre sobre esse assunto. Por que você tem que sair da poupança? Eu falo, saiam da poupança, tirem o dinheiro de vocês da poupança, para de perder dinheiro. E aí hoje nessa live eu vou explicar por que você tem que tomar essa decisão ou para ontem. Na realidade, o melhor dia para você tomar essa decisão foi ontem. O segundo melhor é hoje, tá? Então, tome essa decisão, esteja segura do que você vai fazer, para você realmente tirar o seu dinheiro da poupança. Nessa live eu vou te mostrar por que você tá perdendo dinheiro colocando o seu dinheiro na poupança, tudo bem? E pra gente começar nossa live hoje, quero deixar vocês bem à vontade para mandar perguntas, tá bom? Tem uma caixinha aqui embaixo com pontos de interrogação. Pode mandar as perguntas se vocês quiserem, tá bom? Ou depois para mim por direct, sem problemas. Primeiro, eu quero trazer um exemplo de um grande investidor que eu modelo muito o sistema dele de investimento, a carteira dele de investimento, claro que a parte que é aberta, né? Que é o Warren Buffett. Para mim, ele hoje é o maior. Existem outros grandes investidores no mundo, mas para mim ele hoje é um exemplo de investidor porque ele conseguiu ultrapassar a barreira do tempo, né? A fortuna dele, toda a riqueza dele, ultrapassou a barreira do tempo. Se ultrapassou a barreira do tempo, significa que algo ele está fazendo de certo, né? O que ele está fazendo de certo? Ele está protegendo e diversificando o patrimônio dele. Então, para mim, ele é uma pessoa que eu modelo, né? O Warren Buffett. E ele sempre fala que nos investimentos, existem duas regras de ouro. A primeira regra de ouro é nunca perca dinheiro. E a segunda regra de ouro é nunca se esqueça da primeira regra. Então, quando ele fala isso, eu sempre penso, como que a minha carteira tá? Onde que eu tô aplicando meu dinheiro? Aonde que eu tô colocando o meu dinheiro para fazer ele trabalhar para mim? Ou será que o meu dinheiro investido tá trabalhando para mim? Será que eu tenho conseguido isso ao longo do tempo? Eu não vou nem entrar no mérito aqui, tá, de organização financeira, porque essa live é especificamente para falar por que você tem que tirar o seu dinheiro da poupança, tudo bem? Quando a gente coloca o nosso dinheiro na poupança, a gente, seguindo a regra aí do Warren Buffett, né, as duas regras de ouro do Warren Buffett, a gente está perdendo dinheiro. E aí eu vou explicar para você como que você está perdendo dinheiro. Primeiro, você não tem poder de escolha quando a gente fala de poupança. Não tem poder de escolha. Por quê? O seu dinheiro está num banco X, né? Normalmente, um grande banco. E aí eu não vou falar nomes, mas a gente sabe quais são os grandes bancos. Quando a gente está com a nossa conta corrente nesse grande banco, a gente pode automaticamente optar, por exemplo, a minha empresa tem conta num banco, que eu já optei, né, para ela ir para um capital de giro. E aí esse capital de giro vai render lá o mesmo montante da poupança. Então, a gente não tem poder de escolha. A gente não tem como falar assim, essa poupança rende mais. Não, a poupança rende o mesmo montante em todos os bancos, tudo bem? E por que ela é uma péssima escolha? Porque eu nem considero ela um investimento. Vamos lá. Hoje, no momento que eu gravo essa live, a inflação está 6,76%. O que significa isso? Significa que se você deixar o seu dinheiro num lugar, né, em alguma aplicação, se você aplicar o seu dinheiro numa aplicação que renda a inflação, ela vai render 6,76%. O que é a inflação? A inflação é a perda do seu poder de compra. Então, para a gente proteger o nosso patrimônio, a grosso modo, óbvio que eu teria que fazer uma live só sobre inflação, a grosso modo, a gente precisa colocar o nosso dinheiro num local que renda mais que a inflação. Se a inflação está 6,76% ao ano, e a gente está colocando o nosso dinheiro na poupança, a poupança hoje rende 2,45% ao ano. Ou seja, você está perdendo mais de 4% ao ano deixando o seu dinheiro na poupança. E o que é isso? O que é essa perda? Bárbara, mas o meu dinheiro está rendendo. Sim, ele está rendendo, mas ele está rendendo menos que a inflação. E quando o seu dinheiro rende menos que a inflação, você perde o seu poder de compra. Como assim? Né? Aí eu vou explicar só um pouquinho sobre inflação para você entender o que eu tô falando. Se você deixou 100 reais na poupança e esses 100 reais se transformaram em 102,45 ao longo de um ano, na realidade você perdeu dinheiro. Por quê? Porque o mesmo produto que você compraria por R$ 102,75 no início do ano já está valendo R$ 106,76. Entende? Então, na realidade, você está perdendo dinheiro. E note que esse montante, ele vai aumentando conforme o seu aporte. Se você coloca 500 reais na poupança, se você coloca 1.000 reais na poupança, o montante vai aumentando. Então, se esse montante vai aumentando, você perde mais ainda o seu poder de compra. Então, por que você vai deixar o seu dinheiro na poupança se existem outras opções tão seguras quantas, líquido da mesma forma, e que rendem mais do que a poupança e fazem você não perder o seu poder de compra? Entende? Essa live é justamente pra fazer você entender isso, esse mecanismo. Eu dei o exemplo de 100 reais, mas se fosse 1.000, se fosse 10.000, se fosse 100.000, seria muito maior a diferença. Então, essa live tem o intuito único e exclusivamente de fazer você entender esse mecanismo. Que você sim está perdendo dinheiro, deixando o seu dinheiro na poupança. Porque mesmo que você deixe até o aniversário, que é um outro ponto que eu quero chegar, mesmo que você deixe até o aniversário,
aquele dinheiro que rendeu não compra o mesmo item, porque a inflação já corroeu o seu poder de compra. Então, por que você vai deixar o seu dinheiro lá? E aí, o próximo ponto que eu quero falar é justamente esse. A poupança, ela rende só no aniversário. Então, se você tirar um dia antes do aniversário, ela não rendeu absolutamente nada. Ou seja, ao invés de render, né, aqueles 2,45% ao ano, né, dividindo isso aí por meses, dá um número ínfimo por mês, não pode dividir por 12 porque é juros compostos, tudo bem? Mas ao invés de render, o que renderia, não rendeu nada. Ou seja, você ganhou menos ainda, porque você ganhou zero. Você ganhou menos que, por exemplo, uma conta corrente remunerada. Então, é por isso que não vale a pena deixar lá, tá? Tirando antes do prazo, na realidade, antes do aniversário, não vai render absolutamente nada. Ao invés de você ganhar lá os seus 2,45% ao ano, você vai ganhar exatamente zero, tudo bem? E ela rende só no aniversário. Ela é uma opção que, na realidade, você não tem opção. Você tá com aquela conta corrente ali no banco, né? E aí já tem a poupança ali vinculada àquele banco e você vai colocar ali na poupança. Quais são as opções para você tirar o seu dinheiro da poupança? Quais são as opções que você tem para tirar o seu dinheiro da poupança e deixar o seu dinheiro no local seguro? Porque a maioria das pessoas quer deixar o dinheiro na poupança porque a poupança é seguro, né? Só que eu vou te apresentar aqui duas opções. Uma delas é mais segura do que a poupança e a outra é tão segura quanto. Então a gente não precisa ter medo de tirar o nosso dinheiro da poupança. Por quê? São investimentos líquidos. Ai, Bárbara, mas e se eu precisar tirar o meu dinheiro? Da mesma forma que você tira o seu dinheiro da poupança, nesses dois investimentos, você vai ter acesso ao seu dinheiro na mesma hora. Então, eu vou te apresentar duas opções para você tirar o seu dinheiro da poupança, que vão render mais do que a poupança e são tão líquidos como. O que é liquidez, né? A gente já falou aqui do tripé do investimento. O que é liquidez? Liquidez é a velocidade que o investimento se transforma em dinheiro na sua mão. A poupança, você vai lá no caixa eletrônico, saca o seu dinheiro na mesma hora, né? Ela é muito líquida. E essas duas opções também são muito líquidas, tá? A primeira opção é o Tesouro Direto. Nós temos três opções no Tesouro Direto. Nós temos o Tesouro Selic, que ele rende a Selic, temos o Tesouro IPCA+, e temos o Tesouro Pré-fixado. Qual dessas opções você ganha da inflação? No Tesouro IPCA+, tudo bem? No Tesouro IPCA+, você ganha da inflação. O Tesouro IPCA+, ele rende a inflação mais uma taxa pré-combinada. Então, é uma boa opção para você sair da poupança. Só que o Tesouro IPCA+, ele sofre com a marcação a mercado. Então, se você não entende ainda o que é isso, eu sugiro que você escolha o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele vai render a Selic. A Selic hoje está 3,5%. E os especialistas, os economistas especialistas, dizem que a Selic vai chegar até 5% no final do ano, talvez 5,5% no final do ano. Então você vai estar ganhando muito a mais do que a inflação, né? Quase o dobro da inflação até o final do ano. E quase o dobro da poupança, desculpa, da inflação, quase o dobro da poupança. E a poupança, ela sempre acompanha a Selic. Quando a Selic estiver abaixo de 8,5%, a poupança vai sempre render 70% da Selic. Então, se a gente quer ganhar da poupança, o Tesouro Selic é uma ótima opção, tá? Ele vai estar sempre um pouquinho abaixo da inflação, na realidade não sempre abaixo da inflação, ele vai estar abaixo da inflação por enquanto. Se o governo achar necessário, ele aumenta a Selic para um pouquinho a mais da inflação, como aconteceu em 2015, tá? Em 2015, a Selic estava acima da inflação. A Selic chegou a 14% ao ano em 2015, então estava acima da inflação. Mas por enquanto, a Selic vai se manter abaixo da inflação. Então, uma boa opção para você tirar o seu dinheiro da poupança é o Tesouro Selic, tudo bem? Ou o Tesouro IPCA+. Só que o Tesouro IPCA+, só se você for deixar até o vencimento. Quando você olhar lá as aplicações, eu sugiro que você faça isso num banco digital, tudo bem? Eu gosto muito, eu vou falar aqui os que eu utilizo, e se fizer sentido para você, você pesquisa sobre eles e pode colocar o seu dinheiro lá tranquilamente. Eu utilizo a Corretora Rico, o Banco Inter, tá? E o Sofisa Direto. Então, nesses três, você tem a opção de colocar o seu dinheiro lá no Tesouro, tá? No Tesouro Selic ou no Tesouro IPCA+, tá bom? No Tesouro IPCA+, só coloque esse dinheiro se você não for mexer nele até o vencimento, tudo bem? Para você não perder dinheiro. No Tesouro Selic, você pode tirar ao longo do tempo que você não vai ter prejuízo, tá bom? A outra opção que você pode colocar o seu dinheiro é CDB de liquidez diária. E como que você escolhe um bom CDB? Escolhendo um bom banco. E outra coisa que eu te diria hoje, nunca escolha um CDB que rende menos de 105% do CDI. Por quê? Se o CDB ele render menos de 105% do CDI, é melhor que você coloque o seu dinheiro no Tesouro Selic. Tudo bem? Então escolha um CDB, por exemplo, do Sofisa Direto, do PagBank, que estão pagando aí 115%, 175%, 200% do CDI. Tá bom? E são bancos seguros. Então, sempre pesquise o banco antes de colocar o seu dinheiro lá. E sempre pesquise se tem liquidez diária. Se você consegue tirar o seu dinheiro a qualquer momento.
tudo bem? Banco Inter tá rendendo até 102%. Hoje, com a inflação como tá, não é a melhor opção, tá? Banco Inter, eu também tenho CDB lá. Eu tirei tem 3 meses e coloquei no Banco Sofisa direto, que tá rendendo 115% do CDI, tá? 100% do CDI é melhor você colocar no Tesouro Selic, tá? Porque o Tesouro Selic, mesmo. O Tesouro Selic e o CDB tem imposto de renda, né? Os dois têm, na tabela regressiva, mas o Tesouro Selic vai render mais do que 100% do CDI, tá? Por quê? O CDI, ele fica sempre 0,1% abaixo da Selic. Então, a Selic tá 3,5%, o CDI está 3,4%. Então, a gente tem que escolher opções que estejam 105% acima do CDI, tá? E aí, escolha o Banco Seguro. O Banco Inter é um ótimo banco, mas atualmente eu uso o Banco Inter para fazer aplicação em Bolsa de Valores, porque ele está com taxa de corretagem zero. Aliás, desde o ano retrasado, eles zeraram a taxa de corretagem. Então, o Banco Inter hoje eu uso exclusivamente para Bolsa de Valores, tudo bem? Aí, Sabrine, essa é uma ótima opção, tá? O meu CDB, atualmente, ele tá todo alocado no PagBank, que é uma boa opção também, só que o PagBank você só consegue investir até R$ 5.000, e no Sofisa, tá bom? No Sofisa. Cíntia, Selic tem liquidez diária? Sim. Tesouro Selic tem liquidez diária. E CDB vai estar escrito lá embaixo, quando você for aplicar CDB de liquidez diária, tudo bem? Ou então vai estar assim, liquidez restrita. Liquidez restrita significa liquidez só no vencimento, tá bom? E Selic tem liquidez diária? Sim. Como escolher o melhor banco para você aplicar no Tesouro Selic? Eu gosto muito da Corretora Rico, gosto muito do Banco Inter e gosto muito do Banco Sofisa Direto. Essas 3 opções são bem válidas. Por que eu não aplico o meu dinheiro num grande banco? Porque eles cobram mais taxas, né? E assim o meu dinheiro rende menos. Tudo bem? Aprender de renda variável é liberdade, tá? Aqui eu não vou falar de renda variável, porque as opções pra gente sair da poupança e ter segurança realmente são essas duas: Tesouro Direto e CDB de liquidez diária, tá? O Tesouro Direto é aquilo que eu falei. Tem a opção da gente colocar no Tesouro IPCA+, mas a gente coloca esse dinheiro no Tesouro IPCA+, se a gente não for mexer nele, tá? Se você precisar do dinheiro, se você achar que vai precisar do dinheiro, coloca no Tesouro Selic, tá bom? Meninas, eu espero muito ter ajudado vocês. Saiam da poupança, tirem o dinheiro de vocês da poupança hoje, de uma vez por todas. Essa live vai ficar gravada. Compartilhe essa live com uma amiga. Eu vou abrir agora uma caixinha de pergunta, tá? Pra vocês fazerem perguntas sobre investimentos, sobre controle de orçamento, sobre o que vocês quiserem, tá bom? Um beijo, obrigada pela presença e até a próxima.